Olá, seguidores do Saúde e Bem-Estar. Aqui é o Dr. Laí Ribeiro. A dose de iodo para causar iodismo é 6.667 vezes a dose recomendada. Eu tomo 500 vezes a dose recomendada há mais de 10 anos. Eu tenho 68 anos de idade. Parece que não está fazendo mal, não. Há mais de 10 anos eu tomo 50 miligramas de Iodoral por dia. Então está aqui, ó. Os Estados Unidos recomenda 150 microgramas. O Japão ingere 13,8 miligramas de iodo por dia. Isso representa, comparado com os Estados Unidos, o japonês ingere, em média, 92 vezes o que o americano ingere. E você sabe que os japoneses são os campeões das Olimpíadas de Matemática. Geralmente é um japonês que ganha. Tá? As algas marinhas, muito difundidas no Japão, o seaweed, tem a capacidade de acumular iodo em uma concentração 20 mil vezes maior que a existente na água do mar. O iodo na água do mar não é muito concentrado. Se você pensa que a água do mar é muito rica em iodo, não é verdade. Agora, essas algas têm a capacidade de concentrar até 20 mil vezes o que está na água. E como os japoneses ingerem as algas, os seaweeds, eles ingerem grande quantidade de iodo. Então, a deficiência de iodo causa cistos, cisto no ovário, cisto no pâncreas, cisto na mama, cisto na tireoide, cisto na próstata. Esses cistos levam a nódulos. Esses nódulos levam a fibrose. Essa fibrose leva a câncer. Então, essa é a história. Cistos, nódulos, fibrose, câncer. Em tireoide, em mamas, em útero, em ovário, em próstata. Que é onde mais precisa de iodo. O Dr. Brownstein fez uma... Ele está chegando a quase 5 mil casos de estudo. 5 mil. Ele está com 4.800 e qualquer coisa. Chegando a 5 mil casos de estudo. Ele mostrou que a população americana, 96,3%, tem deficiência de iodo. Eu acredito que a população brasileira não tem diferença disso, não. É justamente isso. Mais de 95% tem deficiência de iodo. E isso causa todos esses problemas que vocês estão vendo. É difícil você encontrar uma mulher hoje que não tem uma doença fibrocística mamária. Você vai examinar com cuidado, você encontra cisto na mama das mulheres. Grande maioria. E aí, olha o problema que dá. Aí ela vai para a biópsia, ela acha que tem câncer. É toda uma problemática desnecessária. Isso podia ser prevenido ou tratado simplesmente com iodo. Nódulos tiroidianos benignos e malignos têm uma concentração diminuída de iodo quando comparado com o tecido normal. 56% no caso de nódulos benignos e 3% no iodo encontrado no tecido normal, no caso maligno. Ou seja, quanto menos iodo você tem no nódulo, mais malignidade ele vai desenvolver. Nos nódulos tiroidianos benignos, há uma diminuição de 50% com relação ao tecido normal, e no nódulo maligno tiroidiano, só 3% do nódulo, só 3% do iodo comparado com o tecido tiroidiano normal. Tratamento e cura de doença fibrocística da mama, John Myers, 1976. Passar na vagina e no colo do útero um cotonete embebido em solução de iodo a 2% ou Lugol a 5%. Em seguida, injetar endovenosamente magnésio sulfato 2 gramas com 200 mg de vitamina B6. Repetir o procedimento semanalmente até desaparecimento total do cisto. Mais de 50% dos casos some na primeira aplicação. Em 40 minutos, a mulher não tem mais cisto de mama. A mulher vai dizendo para o doutor, doutor, os meus cistos estão desaparecendo. Isso na mesa
obstétrica. 40 minutos, a maioria some, não tem nada. Isso foi publicado pelo John Myers, está aqui a publicação original dele, em 1976. E aqui está, ó, funciona todas as vezes. Olha que coisa simples, ao invés de ficar fazendo biópsia e não sei o quê, simplesmente você aplica iodo no colo do útero, ou você aplica iodo oral. Espera, aqui no Brasil, eu ensino os meus alunos, eles fazem iodo oral e vão acabando com as doenças fibrocísticas da mama dos pacientes. A dose de iodo para causar iodismo é 6.667 vezes a dose recomendada. Eu tomo 500 vezes a dose recomendada há mais de 10 anos. Eu tenho 68 anos de idade. Parece que não está fazendo mal, não. Há mais de 10 anos eu tomo 50 miligramas de iodoral por dia. Eu estava recentemente na mesma sala que o David Brownstein, fazendo um curso com ele sobre iodo, e eu perguntei para ele, Dr. Brownstein, quanto que o senhor toma de iodo por dia? Ele falou, eu tomo 75 miligramas, mas o Dr. Abraham toma 100 miligramas por dia. O Dr. Abraham toma 100, o Dr. Brownstein toma 75. Eu tomo 50. A dose recomendada é 150 microgramas. Por que eu tomo 50? Porque você vai entender daqui a pouco, por causa dos outros halógenos, por causa da radiação, porque o excesso sai na urina, não tem problema nenhum, zero. Eu dou para... minhas filhas engravidam, entra no iodo. Os meus netos começam a tomar iodo com 2, 3 meses de idade. Tudo no iodo. Toma muito mais iodo que você, não tem nem comparação. Dose de iodo inorgânico superiores a 6.677 vezes recomendado tem sido associado com sintomas de hipertiroidismo. Como é que você vai conseguir chegar nessa dose? É impossível. Ação terapêutica do iodo. O iodo é um agente alcalinizante. O iodo é antibacteriano. O iodo é antifúngico. O iodo é antiviral. O cirurgião não passa a tintura de iodo antes de fazer o corte na pele. Você acha que é para quê? Para prevenir bactéria, fungo e vírus, de infectar. O iodo é antiparasítico, elimina as lombrigas. O iodo é anticâncer, potentíssimo anticâncer, pelo fenômeno da delta-iodolactona. O iodo é um agente destoxificante. Se você tiver intoxicação por mercúrio, um dos modos de você eliminar mercúrio é com iodo. Hoje, praticamente todo peixe no Brasil está contaminado com iodo. Com mercúrio, desculpa. Contaminado com mercúrio. Então, por que eu uso grande dose? Porque eu posso ficar livre para comer o que eu quiser. Porque se vier mercúrio demais, ele é eliminado pelo iodo. E todos os halógenos são eliminados pelo iodo. O flúor, o cloro, o bromo. Nós vamos discutir daqui a pouco. É um agente mucolítico. Iodo não é muito solúvel em água. Em 1829, o Dr. Jean Lugal descobriu que a solubilidade do iodo aumentava quando acrescentada a solução iodete de potássio. A justificativa dele foi essa. Eu acho que ele tinha uma inspiração divina. Porque você vai ver que você tem que dar iodo e iodeto. Se você der iodo só, não funciona. Se você der iodeto só, não funciona. Por isso que a solução de Lugol é mágica. Solução de Lugol a 5%, ela tem 5% de iodo e 10% de iodeto de potássio. Ela é chamada solução de Lugol forte, ou solução de Lugol a 5%. Se você tomar 2 gotas por dia de solução de Lugol a 5%, você está ingerindo a mesma quantidade de iodo que um japonês ingere no Japão. Vou falar de novo. Se você fizer 2 gotas por dia de solução de Lugol a 5%, você está ingerindo a mesma quantidade de iodo que um japonês ingere no Japão, em torno de 13 miligramas. Eles ingerem 3,8 miligramas. 2 gotas de solução de Lugol a 5% contém 5 miligramas de iodo e 10 miligramas de iodeto. Agora vem o fascinante. Isso aqui é fascinante. Por que quando você vai numa área onde tem bócio endêmico,
você pegar crianças de 8 anos de idade, meninos e meninas de 8 anos de idade, eles têm a mesma incidência de bócio. Quando eu pego jovens adolescentes de 15 anos, as meninas têm 10 vezes mais bócio do que os meninos. Por que aos 8 anos a incidência é a mesma, mas quando chega aos 15 anos, a incidência aumenta 10 vezes na mulher? Porque a mulher cresce mama. E a mama puxa iodo. Já está baixo o iodo. A mama agora requer iodo, demanda iodo. A tireoide tem menos iodo ainda. Aí desenvolve o bócio. Por isso que o bócio tiroidiano é 10 vezes mais comum na mulher do que no homem. Por isso que quando você fez o seu curso de medicina, na aula de semiologia, o professor te mostrou o retrato de uma mulher com bócio, e não um homem com bócio. Olha só, meus amigos, a tireoide não usa iodo. A tireoide usa iodeto. Muita gente não sabe dessa diferença e dá iodo. E fala assim, a aula aí fala muito bonito, mas na hora da prática não funciona. Eu estou dando e não mudou nada. Querido, você está dando iodo. Para a tireoide você tem que dar iodeto. A tireoide não trabalha com iodo. A tireoide trabalha com iodeto. A pele não trabalha com iodo. A pele trabalha com iodeto. As glândulas salivares trabalham com iodeto. O esôfago trabalha com iodo. Deficiência de iodo, câncer de esôfago. O estômago trabalha com iodo. Deficiência de iodo, câncer de estômago. A próstata trabalha com iodo. A mama, vocês estão vendo aqui, eu peguei mamas. No plural, eu pus as primeiras 3 letras em branco, as 2 outras em amarelo. Ela trabalha com iodo e iodeto. Mais iodo do que iodeto. Mas ela trabalha com os dois. Então, para eu atingir tudo isso, para eu atingir a tireoide, a pele, as glândulas salivares, a próstata, o estômago, o esôfago e as mamas, eu tenho que trabalhar com a solução de Lugol. Porque a solução de Lugol já me dá o iodo e o iodeto juntos. E tem que ser inorgânico, que já é. Então, o grande truque é esse, é inorgânico. Isso é que os médicos não entendem. Quando um médico colega seu falar que iodo destrói tireoide, você fala iodo orgânico. Eu estou falando de iodo inorgânico. A tireoide, a mama, a pele e as glândulas salivares usam iodeto. A mama usa também iodo, mais que iodeto. Então, para guardar isso aqui, ó, a tireoide usa iodeto, o estômago usa iodo, a mama usa os dois. Isso é uma descoberta fantástica que o Dr. Guy Abraham fez durante a vida. Um detalhezinho que faz toda a diferença, que faz a diferença. Isso se você adquirir na Amazon.com, isso aqui é uma solução de Lugol a 5%, está vendo aqui? Ó, a 5%, é chamada de solução de Lugol forte, 2 gotinhas dessa, meio copo d'água por dia. Você está fazendo a mesma coisa que os japoneses fazem comendo seaweed. Ou você pode mandar manipular no Brasil em qualquer farmácia de manipulação, contanto que a pessoa entenda o que é a solução de Lugol a 5%. Se ela não entender, você tem que explicar para ela. Queremos saber a sua opinião. Você já fez suplementação com solução de Lugol? E na sua família, há casos de hipotireoidismo? Responda aqui nos comentários desse vídeo. A sua opinião é muito importante para nós. Muito obrigado por nos assistir.